é tão comum quanto antigamente era ser carregador, acrescentou ele, enxugando as lágrimas de tanto rir. Sem que os magos se mostrassem a ninguém, os curiosos imaginavam que eles tinham muitos conhecidos, entre os quais até conterrâneos, preferindo, assim, divertir-se em sua companhia, visto que frequentemente um grande número de veículos aéreos aterrissava nos fundos ou nos jardins do palácio e levantava voo ao amanhecer. Na realidade, de tempos em tempos, vinham os magos missionários para discutir com os amigos os diversos detalhes do plano geral de ação, em diferentes partes do mundo sentenciado à morte. No palácio de Supramati reunia-se uma seleta sociedade, homens de uma beleza sóbria, de olhar radiante e profundo, cujas cabeças inspiradas eram envolvidas por uma larga aura. Certa noite, no quarto de trabalho de Supramati juntaram-se uns 15 magos e cerca de 20 jovens adeptos para estabelecerem definitivamente os locais de trabalho de cada um. Amigos, então está decidido que inicialmente vamos estudar o campo de batalha onde deveremos travar a luta, e visitar os locais sagrados onde se ocultam e vegetam os defensores da fé, disse Supramati. Certo, respondeu um dos magos. Devemos inicialmente nos dirigir para os locais onde a Sagrada Comunhão ainda ata os homens à divindade. Nestes locais os magos se revelarão aos seus irmãos e juntos organizarão reuniões para pregarem a aproximação do fim do mundo e organizarem procissões, acompanhadas de cantos sagrados, cujos sons purificarão a atmosfera. A nossa tarefa é árdua, mas também será difícil para os que responderem ao nosso chamado e desejarem salvar-se, observou Dakir. Lá, onde o ateísmo e o culto a Satanás romperam qualquer contato com Deus, somente o sangue poderá estabelecer essa união. À semelhança dos primeiros cristãos, teremos de provar a nossa fé em Deus com martírios e através da fé fazê-los dignos de nos seguirem. Sim, esse caminho para a salvação, apesar da sua dificuldade, é inevitável. Somente aqueles que nunca renegaram Deus e não fraquejaram em sua fé, apesar de todas as provações, podem se livrar do martírio, isso se eles mesmos não quiserem aceitá-lo voluntariamente, para purificarem-se e alcançarem um nível superior, explicou Supramati. Oba! Os satanistas também terão muitos problemas e desgostos, assim que nós perturbarmos sua doce tranquilidade, exclamou Narayana, com brilho nos olhos. Já estou pressentindo o momento em que as vibrações da prece conjunta e os cantos sagrados os atingirem tal qual veneno mortal, provocando convulsões, crises nervosas próximas da loucura e outras doenças psíquicas. Só que eles não morrerão disso, contestou um dos magos, pois deverão suportar o terrível castigo dos últimos dias que anteciparão o fim do mundo, para cuja destruição eles contribuíram com seus delitos. Os mais fracos serão deixados aqui, visto que sua presença no novo mundo seria um germe da morte. Eles experimentaram da ciência maldita, criada pelos banidos do céu para contaminarem as almas. Esqueceram que os filhos da terra devem amar e respeitar sua mãe comum, que foi seu berço e será sua sepultura, sem profanar a sua sagrada ama de leite, como faz atualmente esta geração infernal que a povoa. Não permita Deus que alguém caia tão fundo e tropece, pois difícil e estreito é o caminho da ascensão, e o luminoso farol da sabedoria total, que acena com o descanso para o viajante cansado, brilha de longe por entre a névoa, disse Supramati. E esta trilha tortuosa passa entre abismos onde estão de tocais muitas tentações. Somos seres humanos e sujeitos a diversas fraquezas da carne e do espírito. Dentro de nós se escondem milhares de desejos insatisfeitos, todas as indignações do orgulho desenfreado e o único apoio do equilíbrio do sentido é em si mesma. Estou dizendo isto, acrescentou Supramati, para os jovens adeptos presentes. Eles devem rezar e concentrar-se para que nenhuma fraqueza os perturbe naquele vendaval do mal para onde iremos. Após o jantar de despedida, os magos,
Cavaleiros e adeptos despediram-se para iniciar sua ronda preliminar antes de se reunirem pela última vez no Palácio do Graal. Capítulo 9. 2 dias depois, Dakir viajou acompanhado de Narayana, que preferiu trabalhar com o primeiro, enquanto que Nirvana ficou com Supramati. Seguindo o conselho do fiel secretário, Supramati resolveu inicialmente visitar a cidade para examinar, pessoalmente, as novas instituições e conhecer em loco o que aprendera por enquanto só na teoria. Eles decidiram dar esta primeira volta na cidade durante o dia por sentirem-se mais livres, não querendo ser incomodados pela multidão, pois naquele tempo de decadência as coisas estavam de cabeça para baixo. O Satanás adora a escuridão e abomina a luz e por isso seus admiradores também passaram a viver à noite, sendo que a maioria da população dormia de dia e se divertia à noite. Como as Saturnálias, sabates, orgias e sacrifícios satânicos eram realizados, preferencialmente, à noite, todos os que podiam recolhiam-se para dormir ao amanhecer e levantavam-se ao pôr do sol. Os prédios mais altos da enorme capital tinham um relógio com um gigantesco galo negro, o qual com seu agudíssimo canto anunciava por todos os arredores a chegada da hora do encerramento das negras comemorações e o momento de descanso. O passeio pela cidade vazia e ruas com raros transeuntes deixou em Supramati uma triste impressão. A forma dos prédios não tinha mudado, no entanto, o material de construção era diferente e, na maioria das vezes, era de vidro grosso e ferro. Utilizava-se vidro das mais diferentes cores, e, qualquer que fosse a casa, ela tinha a pretensão de parecer-se com um palácio. Conforme já foi dito, havia uma enorme quantidade de teatros, que se destacavam por suas grandes dimensões. No frontispício, grupos ou pinturas alegóricas, asquerosamente indecentes, davam uma ideia dos espetáculos que eram apresentados naqueles palcos. Havia também grande quantidade de templos satânicos e ídolos em homenagem a Lúcifer, Bafomé e outros príncipes das trevas. Os enormes templos imitavam, ostensivamente, a pesada e maciça arquitetura das construções babilônicas. Suas portas de bronze estavam escancaradas e em seu interior via-se uma imensa estátua de Satanás, cercada de castiçais com velas pretas. Sobre inúmeros trípodes fumegavam ervas e essências, cujo forte aroma cáustico era enervante, podendo ser sentido até na rua. Encontravam-se, ainda, as assim chamadas capelas, construídas provavelmente por Troça, no estilo de capelas cristãs ou mesquitas muçulmanas, como seus finos minaretes ou torres góticas. Obviamente, Supramati e Nivara não entraram em nenhum desses templos pagãos, mas, quando eles passavam ao lado de um deles, dentro do covil diabólico começou a soprar uma forte ventania, cujo bramir e ronco abafado se espalhou sob as abóbadas do recinto. Para conhecermos a vida real precisamos esperar pela noite, observou Nivara. Assim poderemos ver, também, a nova raça de serviçais, animais humanizados, acrescentou com repugnância. Com a chegada da noite, da alta torre começou a tocar um grande sino surdo som, que serviria para acordar as pessoas para a vida e atividade. Havia algo de sombrio e triste. Desta vez, em lugar do veículo aéreo, foi colocado à disposição de Supramati algo parecido com um automóvel, que Nivara dirigia com destreza por entre inúmeros veículos e pedestres que agora congestionavam as bem iluminadas ruas. Todas as casas pareciam iluminadas. Em todas as torres havia enormes sóis elétricos que enchiam a cidade de luz. Em todo lugar, por ar e por terra, havia o vai-vem da multidão. Veículos com homens e mulheres cruzavam-se em todas as direções. Para seu espanto e repugnância, Supramati notou que a maioria das damas e cavaleiros era acompanhada de animais de tamanho inusitado, em geral pertencentes espécies de feras selvagens, raras na época de sua última estada no mundo. Entretanto, a aparência desses tigres, macacos,
leopardos ou leões. Parecia alterada, a cabeça possuía algo de humano e a sua compleição denotava estranhas anomalias. Todos eram particularmente ágeis e pareciam desempenhar o papel de criados. Veja, mestre, aqueles mutantes, meio homens, meio animais, são os criados atuais, observou Nivara. Como seus semelhantes não queriam mais serem serviçais, a humanidade prática criou aquilo para ser um tipo especial de criadagem. Muitas espécies de animais serviram muito bem para essa adaptação. Estas criaturas, como já disse, meio homens, meio animais, são muito espertas, mas perigosas pela sua selvageria, ferocidade e raiva diabólica, apesar de serem mantidas sob severa submissão, o que não as impedia de buscar avidamente o amor humano. O ser humano possui a necessidade e o instinto de mandar e ser servido, mas quando ele inventou para seus semelhantes a total igualdade e liberdade, pensou em criar espécies de criaturas submissas que fossem inferiores a ele a ponto de temê-lo e suportar seus maus tratos, e ao mesmo tempo, suficientemente espertas para entendê-lo e servi-lo. Tem razão, Nivara. Para esta época satânica só faltava a espécie de seres inferiores, observou Supramati amargurado. No dia seguinte, Nivara propôs a Supramati visitar um renomado cientista, especialista em avatares. O professor Shamanov transplanta as almas dos velhos ricos para os corpos de meninos, que ele fabrica por um processo químico. É muito interessante. É claro, mas por que ele transplanta velhos sátiros em corpos de crianças em vez de fazê-lo em corpos adultos? E será que ele transplanta também as velhas coquetes em corpos de meninas ou apenas sabe fazer meninos? Indagou Supramati curioso. Não, ele fabrica ambos os sexos. É um grande químico. Vou avisá-lo de nossa visita. Ele utiliza nos avatares os corpos infantis, pois se presume que esses corpos artificiais não vivam até a maturidade, caso não haja astral. Poderemos visitá-lo até durante o dia, pois os clientes de Shamanov mal conseguem esperar até a noite para efetuar a mudança. Ele paga tão bem aos seus assistentes que estes concordam em sacrificar algumas horas do dia em prol da ciência. Na tarde do mesmo dia, o veículo aéreo de Supramati aterrissou no jardim de um amplo palácio. Os visitantes foram conduzidos para uma sala de recepção, luxuosamente mobiliada, onde logo a seguir apareceu o professor para cumprimentar o príncipe indiano desejoso de visitar seu estabelecimento. Shamanov era um homem de idade madura, ombros largos, forte, com uma grande cabeça e uma testa alta de pensador. Os olhos eram bem afundados nas órbitas, mas o olhar era frio, cruel e diabólico. Transpirava muito orgulho e autoestima. Ele recebeu Supramati desmanchando-se em mesuras e afirmações de imensa satisfação de tê-lo por visita. Fico contente, príncipe, com a possibilidade de mostrar-lhe neste momento um dos avatares de seu interesse. O cliente já está totalmente preparado e eu já vou iniciar a operação. Nivara ficou na recepção, enquanto Supramati seguiu o professor. A sala de operações era ampla e equipada com diversos aparelhos. No centro havia duas mesas compridas e sobre uma delas encontrava-se um objeto coberto com lençol branco. O professor pediu a Supramati para observar tudo por trás da cortina para não constranger o paciente e foi até a poltrona que ficava ao lado de uma mesa vazia. Lá estava sentando um homem, vestido num avental, e Supramati achou jamais ter visto em sua vida um ser tão repugnante. Este, sem dúvida, era o moribundo, e, ainda por cima, um velho que a ciência conservou com a aparência jovem, mas a aproximação da morte estragou-lhe a aparência fictícia e criou algo horrível. Os cabelos negros e espessos caíram em diversas partes da cabeça formando regiões calvas. As faces do rosto afundaram e adquiriram uma cor terrosa. Quando Shamanov se aproximou do velho nojento,
Este se endireitou com muito esforço e perguntou alarmado, agarrando o braço do cientista. Caro professor, o senhor vai começar a operação? Tem certeza de que vai dar certo? Sem dúvida, Duque. Fazemos muitas operações e todas com sucesso. E o senhor escolheu para mim um corpo sádio e forte. O senhor sabe que o dinheiro para mim não é o problema e eu quero que o senhor me dê o melhor. Julgue o senhor mesmo as qualidades de sua nova moradia, disse o professor, retirando o lençol sobre o objeto da outra mesa. Lá estava o corpo de um menino de 12 a 13 anos de idade. Ele parecia sádio e forte, mas a extrema palidez, os olhos fechados e a total ausência de expressão no rosto, imóvel feito máscara, causavam uma estranha e opressiva impressão. Como o senhor vê, continuou chamando, este corpo saiu muito bem feito, sem defeitos, forte e poderoso como um jovem carvalho. Depois de uns 4 anos, necessários para a assimilação e desenvolvimento do organismo, o senhor irá desfrutar novamente de uma vida longa e feliz. Não tema, caro Duque. Tenha coragem e beba isto, é hora de começar. Quando o senhor acordar, terão desaparecido todas as suas dores atuais, tudo estará novo e a máquina começará a funcionar de modo absolutamente racional. Ele pegou uma taça servida por um dos assistentes e estendeu ao moribundo, que a secou com avidez. Após alguns minutos, ele adormeceu profundamente. Vamos ao trabalho, disse o professor, fazendo um sinal para Supramati aproximar-se. Com a ajuda de seus assistentes, ele despiu o cliente e colocou-o sobre a mesa de operações, toda de cristal. O corpo nu, parecendo um cadáver, foi coberto por uma campânula de vidro com alguns tubos que a ligavam a um dos aparelhos, e posto para funcionar. A campânula de vidro encheu-se de vapor, ocultando completamente o corpo. É um vapor especial e serve para abrir os poros e facilitar a saída do corpo etéreo, explicou o professor. Depois de 20 minutos de banho de vapor, a campânula de vidro foi retirada, sendo colocado um grosso tubo de vidro em formato de uma de suas extremidades foi colocada na boca do moribundo e a outra na boca do menino. Sobre o corpo do velho foram instalados alguns pequenos aparelhos elétricos que sacudiam e esvoaçavam à semelhança de asas de pássaros. Os aparelhos eram ligados a um maior, que trabalhava ruidosamente, feito uma máquina a vapor. Em seguida, os 2 corpos foram cobertos com tampas de vidro. Tudo isso já durava cerca de 3/4 de hora, quando, de repente, ouviu-se um estalido. O corpo do velho contorceu-se e de sua boca saiu uma nebulosa e azulada massa fosforescente, como uma gelatina, uma chama de vela que parecia refletir de dentro para fora. A massa vaporosa e esbranquiçada preencheu totalmente o tubo e, quando, a seguir, passou para a boca do menino, o tubo foi retirado rapidamente. O corpo do velho ficou com cor esverdeada e sua boca permaneceu aberta. Era sem dúvida um cadáver. Cobriram-no com um lençol e levaram-no embora. O professor que controlava a operação inclinou-se sobre o menino, cujo corpo tremia e se agitava como se tivesse levado um choque elétrico. Acredito que a operação foi um sucesso, afirmou ele, satisfeito consigo. Veja, príncipe, acrescentou, dirigindo-se a Supramati. Como tudo é simples e como eram ignorantes os nossos antepassados que, para aliviar as dores e salvar uma vida, engoliam terríveis compostos ou ainda se sujeitavam a horríveis operações cirúrgicas, deitando-se sob bisturi. Não é mais confortável tomar um novo corpo. Isso é a mesma história que o ovo de Colombo. Os nossos antepassados não tiveram a sorte de ter um grande sábio como o senhor, professor, que fez esta sensacional descoberta. Agradeço, príncipe, mas não posso tomar exclusivamente para minha glória da descoberta. Eu só consegui pôr definitivamente em prática os trabalhos de muitas gerações de cientistas. E quantos avatares deste tipo são realizados? Relativamente muitos.
Tenho alunos que praticam as operações na maioria das grandes cidades. Entretanto, elas custam caro e somente as pessoas muito ricas se permitem a isso. E quando seu cliente voltará a si? Perguntou Supramati. Normalmente eles são deixados inconscientes por 3 ou 4 horas, conforme as circunstâncias, mas vou verificar se é possível, para atender à sua curiosidade, obrigá-lo a dizer algumas palavras agora mesmo. Ele retirou cuidadosamente o termômetro debaixo do braço do menino e auscultou o coração. A temperatura está normal e o coração bate regularmente. Isso significa que podemos arriscar, disse o professor, destampando um pequeno frasco e levando perto do nariz do menino. Este estremeceu e, após um instante, abriu os olhos. E então, Duque, como se sente? Perguntou o professor sorrindo. Bem, mas um pouco incômodo, respondeu uma voz fraca e os olhos fecharam-se novamente. Ele permanecerá por 6 semanas na minha clínica para que eu possa acompanhar pessoalmente a total assimilação e o incondicional repouso antes de voltar para casa. Sem suspeitar que estava tratando com um cientista, o professor deu a Supramati uma série de explicações. Se quiser, príncipe, acrescentou, eu posso mostrar-lhe a última conquista da ciência, o nosso laboratório de recriação de seres humanos. O senhor verá que nós não só triunfamos sobre a morte, mas também podemos criar a vida. Resumindo, nós dispomos de tudo o que nossos antepassados, devido à crassa ignorância, atribuíam ao poder de seu Deus, Criador, o Senhor do Universo. Já não precisamos mais deste Deus nem para morrer nem para viver, e também não impomos às mulheres estes terríveis sofrimentos. Supramati agradeceu-lhe, dizendo que se interessava muito por aquelas maravilhosas descobertas e o feliz professor levou a outra parte do enorme estabelecimento. Eles entraram numa ampla sala circular, sem janelas, mergulhada numa fraca e azulada penumbra. Lá havia longas fileiras de mesas, com estreitas passagens entre elas. Sobre cada mesa havia uma espécie de caixa comprida, coberta por lençol, e ligada por fios e tubos a grandes aparelhos elétricos, instalados em 2 extremidades da sala. Os da esquerda lhe serão menos interessantes. Estes receptáculos contêm somente embriões no primeiro estágio de fermentação e formação. Veja que nós alcançamos a possibilidade de recriar o corpo humano graças a um amálgama químico dos princípios masculino e feminino. Isto ainda é o começo e a última palavra será dita quando nós conseguirmos extrair da atmosfera vital a substância racional. Mas estou convicto de que conseguiremos. O senhor está se referindo àquela substância que passou de um corpo para outro, estou certo? Será que a sua tão desenvolvida ciência ainda não encontrou a chave para a determinação da composição daquilo que o senhor diz substância racional? Perguntou Supramati. Infelizmente, ainda não. Só sabemos que esta substância é infinitamente diluída, diríamos fogo rarefeito, mas até hoje a substância estranha permanece imperceptível e não pode ser pesquisada. E agora, príncipe, veja isto. Ele dirigiu-me a uma mesa da direita, retirou o lençol azul que cobria uma caixa de vidro escuro, girou um botão esmaltado e então Supramati notou um orifício ou uma janelinha circular na extremidade da caixa, através da qual o professor queria que Supramati olhasse. Ele viu que o interior estava iluminado por uma espécie de luz azulada e, sobre um monte de substância gelatinosa, estava deitado o corpo de uma pequena criança, aparentemente bem formada e que parecia dormir. Através de tubinhos de vidro, passava para o interior daquele corpinho uma leve névoa esbranquiçada, que o corpo parecia absorver. Era, provavelmente, alimentação artificial do bebê. A criança respirava bem, o organismo funcionava e a obra de arte química realmente era um sucesso. Os seus conhecimentos são grandes, acaso professor, mas falta algo à sua obra de arte. O que, por exemplo?
Interrompeu animadamente o professor. Ela não tem alma. O senhor quis dizer que lhe falta substância racional. Mas eu já lhe falei que o segredo de sua composição ainda nos escapa. Temporariamente utilizamos o método que acabei de mostrar. A situação torna-se ainda mais lastimável para mim, pelo fato de no ar pairarem substâncias semelhantes, despojadas do corpo material, cuja origem ignoramos, e o Senhor não sabe a forma de atraí-las para estas formas humanas, que faz com tanta arte. Perguntou Supramati e em seu rosto surgiu um enigmático sorriso. Neste ínterim, ele percebeu que nos cantos escuros da sala brilhavam os olhos das larvas, espantadas pela sua presença. Seus corpos escuros serpenteavam na ávida expectativa de possuir um corpo daqueles. Não, lamentou-se o professor, não há como atraí-las, elas vêm por si só. São seres misteriosos. Eu também não consigo entender a razão de seu malefício, pois assim que entram no corpo recém-formado, este começa a decompor-se como se estivesse com gangrena, e em seguida morre. Mas isso são pequenos detalhes. O importante é que a ciência está em vias de descobrir o segredo da criação do homem e nisso, sem dúvida, está a grande glória do nosso século, encerrou orgulhosamente o professor. Supramati fitou pensativamente o sacerdote da ciência, dotado de um cérebro privilegiado, que conseguiu com seus conhecimentos resolver a difícil questão da criação do corpo humano ou animal, mas que não podia dar-lhes uma vida real. Este era o verdadeiro representante da sombria e fatal ciência do fim do mundo. Professor, o senhor é um grande sábio e artista e, reconheço, faz jus a este nome. Entretanto, esse é algo que o Senhor procura e não consegue achar é a alma humana e essa o Senhor jamais poderá recriar, pois ela é uma obra de Deus, aquele Deus, que for arrancado do coração dos homens. A alma é a chama divina, maravilhosa e indestrutível, que tornou o Senhor um grande sábio, um corajoso e incansável pesquisador. É o espírito que anima seu cérebro e o torna mais receptivo ao aprendizado de tudo. Perca as suas esperanças de conseguir um dia submeter à análise esta centelha divina, cuja composição química sempre lhe escapa. E nem a procure, pois seu segredo se resume na plenipotência de Deus. E por mais que a humanidade renegue o seu Criador, ele existe nenhuma sentença infernal. Nenhum sacrilégio ignóbil tirará dele uma infinitésima partícula sequer do seu poder absoluto. O professor franziu o senho e, por sua vez, lançou um olhar perscrutador sobre a altiva figura do seu interlocutor e para seus grandes e brilhantes olhos azuis, cujo olhar parecia oprimi-lo. Mas a enorme autoestima superou esta impressão. Ele endireitou-se com altivez e respondeu, com desprezo mesclado de raiva: Príncipe, o senhor me surpreende, parece um homem esclarecido e mesmo assim acredita em Deus, ao qual atribui um poder ilimitado. Estas convicções absurdas serviam para os povos ignorantes dos séculos passados. Atualmente, quando cada um de nós pode competir com esse legendário Deus, tais ideias, o senhor me desculpe, são no mínimo engraçadas. Os olhos de Supramati brilharam e a sua voz soou séria e rigorosa. Infeliz. O diabólico orgulho está levando-o ao abismo. O Senhor ousa comparar-se ao Todo-Poderoso, que cria e controla o universo infinito. O Senhor considera o seu pobre saber equivalente à onisciência e sabedoria de Deus. Pois aguarde. E quando a ira divina desencadear-se sobre esta humanidade criminosa, quando trovejarem à sua volta os elementos descontrolados, aí então o Senhor compreenderá que, diante do Todo-Poderoso, o Senhor é um mísero átomo ou uma partícula de pó que a tempestade levantará e levará embora. Pense e envergonhe-se desse seu orgulho ridículo e indigno de um sábio autêntico. O professor empalideceu. A ira e a autoestima afrontada lutavam dentro dele contra uma sensação estranha de uma repentina e indefinida conscientização de que a pessoa diante dele representava uma força,
cujas dimensões estavam além do seu entendimento. O Senhor considera o meu saber desprezível, disse ele, após alguns instantes. Talvez o Senhor, usando dos seus conhecimentos, possa colocar uma alma nesse corpo? Não posso. Eu, tal como o Senhor, também não tenho o poder de criar uma alma. Eu ainda posso atrair um espírito do éter e obrigá-lo a animar este corpo, mas este espírito seria uma larva ou um espírito errante e sei que fazê-lo seria perigoso e sem propósito. O Senhor também poderia. Mas saberia o Senhor dizer qual seria a duração dessa força vital, se ela possuiria tudo o que seria necessário para as ações do espírito e se possuiria, em sua composição química, tudo para que a assimilação do astral e da matéria fosse completa. Quanto a isso o Senhor nada sabe. O professor abaixou a cabeça. Ele, um pesquisador, sabia que ainda faltava muito para aperfeiçoar a sua obra e nesses muitos anos de trabalho concentrado ela não conseguiu nem capturar nem pesquisar essa misteriosa centelha psíquica que o indiano chamava de fogo celestial. Quem é o Senhor, estranho, que possui uma fé absoluta em Deus, há muito esquecido por todos? Perguntou ele, após pensar por instantes. Sou um missionário dos últimos tempos, pois se aproxima a hora da destruição e a humanidade surda e cega está dançando sobre um vulcão que irá engoli-la. O professor abaixou a cabeça e sorriu. Epa! O Senhor é um profeta do fim do mundo. É uma estranha fantasia, príncipe, para um homem jovem, bonito e rico, e que, além disso, parece instruído. Mesmo que isso lhe pareça estranho, o fim do planeta está próximo. A própria humanidade antecipou este tempo, quebrando a harmonia e o equilíbrio dos elementos. As pessoas chegaram ao momento crucial e em sua arrogância levantaram a sua ímpia e sacrílega mão até contra o santuário de Deus. Não vou negar que possuo conhecimentos. O Eterno arma com a força da ciência os servos submissos e fiéis, que sobem passo a passo a escada do aperfeiçoamento para a luz, e todo conhecimento adquirido é utilizado somente pela vontade divina, respondeu Supramati, despedindo-se do cientista. Esta visita deixou uma péssima impressão em Supramati, que se condoía de ver os equívocos em que havia caído uma mente tão notável. Ele recordava que essa cabeça e a testa proeminente, característica de pensador, que não harmonizava com o olhar impiedoso e a cínica expressão animalesca que costuma existir em pessoas que varreram de sua alma o ideal, dando liberdade ao animal que se esconde no ser humano para dirigir suas ações. Entretanto, este encontro também despertou em Supramati o desejo de saber como estava a saúde daquela estranha humanidade, saber que tipo de doenças afligiam e como eram tratadas. Esta questão interessava sobretudo aquele que um dia era o médico Ralph Morgan. Ao ser informado do seu desejo, Nivara sugeriu-lhe visitar um médico que gozava de alta notoriedade. Na sociedade, ele era considerado esquisitão e quase maníaco, pois estudava línguas antigas. Nivara, contudo, viu-o como um autêntico cientista. O médico, tendo sido previamente avisado da visita de Supramati, recebeu-o muito polidamente e levou-o diretamente para um grande terraço, anexo ao gabinete, decorado por plantas trepadeiras. O Dr. Rezanov era um homem ainda jovem, magro e de tez pálida, sério e calmo, com grandes e pensativos olhos que denotavam inteligência. Estou ao seu dispor, príncipe, e considerarei um prazer fornecer-lhe, na medida do possível, as informações que quiser, disse ele, quando ambos se instalaram nas confortáveis poltronas de bambu. O que o senhor deseja saber especificamente? Ah, muita coisa, doutor, e por isso temo abusar de sua amabilidade. Por exemplo, como o organismo humano suporta esta vida antinatural? Como assimila este excesso de eletricidade e outras substâncias que servem para os organismos fortes e saudáveis e não para pessoas bestificadas e com os nervos em frangalhos, como as que o senhor trata?
Que tipo de doenças e epidemias provoca este estado de coisas? Como vocês as tratam? E a mortalidade é alta. Tem razão, este é um assunto bastante amplo, Alteza, respondeu sorrindo o doutor, mas tentarei, inicialmente, transmitir-lhe o quadro geral e depois detalharei os pontos que mais lhe interessarem. Devo dizer que, em geral, a higiene de um gigantesco passo à frente. O asseio tornou-se uma lei obrigatória e a eletricidade, com seus poderosos choques, destruiu os focos infecciosos. Desta forma desapareceram por completo as epidemias, como a peste bubônica, a cólera, a tuberculose e outras tão letais nos tempos antigos. E mesmo assim, infelizmente, a humanidade não ficou nem mais forte nem mais imune e a raça atual que povoa a Terra é nervosa, anormal e fraca. Houve tal miscigenação étnica que hoje é praticamente impossível achar uma pessoa de raça pura para se poder determinar que tipo de pessoa ele é, se é alemão, italiano, árabe ou russo. Restaram somente as denominações das nacionalidades, mas já não existem diferenças raciais características. Estou convencido de que semelhante amálgama de elementos tão diferentes é fatal para a humanidade. Isso porque não só cada raça, mas cada povo possui suas particularidades psíquicas entre as demais, as quais, devido às frequentes miscigenações, são perdidas e causam às vezes o aparecimento de seres muito estranhos e, por fim, levam a humanidade à extinção total. Esta é a situação atual da sociedade, composta inteiramente de pessoas anormais, e o mal, cujo florescimento presenciamos agora, tem origens bem antigas. Veja, eu tive a paciência de estudar as línguas antigas, atualmente substituídas pela gíria internacional, e li as obras contemporâneas àquele passado remoto. O estudo demonstrou a profundidade das raízes da principal doença que nos aflige e que se chama demência. Imagine que ainda no século XX havia a tendência de explicar muitos sintomas como doenças do cérebro. Um cientista italiano daquela época, chamado Lombroso, considerava que todas as pessoas geniais são psiquicamente anormais e que todos os crimes são produtos de loucura. Mas o que naquele século era ou parecia ser somente um paradoxo, atualmente se transformou em triste realidade. E a população de todos os recantos do mundo é composta de loucos, de maior ou menor periculosidade. O senhor me parece surpreso, príncipe. Mas continuo a sustentar o meu ponto de vista. Eu também sou louco como os outros, em muitos aspectos. Meu cérebro não é normal. É extremamente curioso estudar o início da demência social, não considerada sequer uma terrível e perigosa epidemia psíquica e que se revelava de diferentes formas. Inicialmente surgiu uma especulação descontrolada, a corrida pelo ouro e a especulação no mercado de capitais, que enriqueciam ou empobreciam em poucos dias, e por vezes, em horas, abalando até as bases do sistema nervoso das pessoas. Os jogos de azar tinham o mesmo resultado. Depois, esta ânsia de novas sensações suscitou a loucura por todo tipo de esportes, bicicletas, automóveis, aviões, competições de velocidade, etc. À medida que aumentava a força do mal, surgiu a epidemia de assassinatos, suicídios, vícios antinaturais, orgias e loucuras eróticas. As revoluções com suas explosões cruéis e sangrentas, matanças sem motivo, hecatombes humanas, excitavam as paixões, e o espírito da destruição apoderou-se das massas. Foi declarada a guerra ao Criador, profanaram-se seus templos, mataram seus cultores e tudo isso era feito sob a égide da suporta liberdade. Isso era realizado por hordas de dementes, que não assumiam. Muitos deles eram considerados pessoas inteligentes. Infelizmente, entre as pessoas que permaneceram sãs, não apareceu uma mão suficiente firme para estancar a gangrena. Deixaram-na desenvolver-se ela poderosa e do mundo.
com uma indiferença e apatia, para mim absolutamente incompreensível. A sociedade contemporânea permitiu estes fatos, assistindo a todos os atos antinaturais, e, além de não reprimi-los, não trancafiou aqueles loucos em hospícios. Resumindo, não tratou dos doentes por todos os meios possíveis para provocar neles uma reação salvadora. Desta maneira, surgiu, cresceu e disseminou-se pela face da terra esta grande neurose fatal, tal qual o pior dos venenos, e ninguém reagiu energicamente contra o frenesi da liberdade, orgia e negação. A grande invasão dos amarelos provou certa reação, mas por pouco tempo. O mal estava profundamente enraizado e renasceu em seguida ainda mais forte. E novamente ficaram indiferentes todos aqueles que podiam e deviam influir. Esta psicose incendiou todo o mundo e queimou tudo de fio a pavio na escada social. Ninguém a combatia e todos se limitavam a olhar e admirar a grandiosa visão desta fúria descontrolada, sem vontade de refletir sobre o perigo e dando-lhes nomes soberbos e pomposos. A sociedade atual surgiu como consequência disso tudo. O professor calou-se, balançou a cabeça pensativo e suspirou profundamente. Lamento, príncipe, por ter me empolgado pelas minhas reflexões. Desculpou-se, após um minuto de silêncio e enxugando a testa com a mão. Oh! É absolutamente natural que o senhor reflita. Tudo o que disse é por demasiado triste para não se pensar demoradamente, argumentou Supramati suspirando. Pois é para entender o presente eu estudei minuciosamente o passado dos povos e cheguei à seguinte questão. Será que estamos no limite da existência da Terra, ou pelo menos, na véspera de alguma terrível catástrofe que irá alterar a aparência do nosso mundo? A humanidade atual está, indubitavelmente, condenada à morte. São pessoas antinaturais, como plantas sem raízes, ou ainda, uma vegetação artificial cultivada para que floresça e, terminando o florescimento, seco e por falta de seivas vitais. Tudo em nossa volta indica caduquice. A terra, antes tão fértil, está se tornando cada vez mais estéril e depauperada e o deserto avança ao redor. O clima ficou tão alterado, que, às vezes, parece que as estações climáticas se misturaram. A mortandade cresce a níveis assustadores. A taxa de nascimentos continua a cair e está claro que não serão as pessoas fabricadas pelo Dr. Chamanov que nos darão uma raça com físico e moral poderosos. Com exceção de um número extremamente limitado de cientistas que ainda trabalham e gostam da ciência, todos os outros fogem do trabalho intelectual, nada querendo da vida além de prazeres e satisfação de suas luxúrias e instintos animalescos. Por vezes, eu lamento amargamente pelo passado, com a sua crença em Deus Criador, com suas castas, amor à pátria, ambições e até, se quiserem, guerras, sangrentas, é claro, mas cheias de glórias e heroísmos. Naquela época a vida era melhor do que agora, sem guerras. E por quê? Porque foram inventadas armas terríveis e com tal poder de destruição que durante as últimas décadas destruíam-se com gélida impiedade, cidades inteiras com todo o seu conteúdo e até exércitos inteiros. Eu estou percebendo, doutor, que dentro do senhor está ressuscitando um firme princípio de atavismo, sorriu Supramati. Aliás, eu estou inteiramente de acordo com o senhor. Antigamente se vivia melhor. Mas agora, tenha a bondade de contar, que tipo de doenças provocou o estado atual da sociedade. O senhor diz que já não existe cólera, peste bubônica, difteria. O que temos em seu lugar? As doenças são sempre consequências das causas que as provocam. Antigamente, a cólera e a peste bubônica surgiam pela falta de higiene, por um lado, e pela inexistência de sua cura, por outro. Hoje, a constante excitação do sistema nervoso e o excesso de eletricidade provocam o adoecimento dos centros nervosos, letargia e debilidade geral do organismo. Nós combatemos estas doenças,
fazendo o doente adormecer artificialmente por algumas semanas ou até meses, despertando-o somente para se alimentar. Desta forma, prescrevendo um repouso incondicional, nós damos descanso a todas as funções do corpo e recuperamos as forças do doente. Os doentes também são mandados para as montanhas, na região das neves, onde o ar ríspido e fresco os renova. Já os que sofrem de excesso de eletricidade são enterrados em terra fresca até o pescoço ou recebem banhos especiais. A medicina que existia nos séculos passados já não existe. Mas ainda é utilizada a homeopatia. Depois, apelou-se para as plantas medicinais. Os óleos vegetais também são muito usados em todas as doenças epidêmicas. Eis o resumo, príncipe, da situação física e moral da humanidade. Para que ainda é necessária esta festiva turba intelectual, que gastou a sua energia nervosa, cansada de viver, com o cérebro em frangalhos e aparentemente destinada à extinção? Só o futuro dirá. Mas, repito, estou convencido de que estamos nos aproximando de algumas catástrofes. Supramati olhou curioso para o semblante inteligente do jovem cientista, um dos últimos representantes da ciência desta terra moribunda, coberta de destroços dos impérios caídos e templos derrubados, tomada pela esterilidade e pelo sombrio culto da escuridão e do mal, como um indicador da tendência humana. Após conversarem sobre algumas questões de seu interesse, Supramati despediu-se. O ar da cidade oprimiu e parecia-lhe infectado. Somente em sua casa ele se sentiu bem. Durante o jantar ele transmitiu a Nivara sua conversa com o jovem médico e opinou que deveriam esforçar-se para salvar aquele trabalhador, que seria útil no novo mundo, já que em sua alma parecia estarem acesas algumas fagulhas do bem. Oh! Muitos ainda se converterão e se arrependerão quando chegarem os dias de horror, após a luz divina deixar de iluminar a terra e os homens não terem nem com que se aquecer. É claro que então será tarde demais. Entretanto, mestre, tem razão, o Dr. Rizano merece ser convertido a tempo. Capítulo X. Após alguns dias, que foram gastos em passeios pela cidade e seus arredores ou dedicados a diversas visitas, Supramati decidiu visitar alguns locais sagrados remanescentes, entre os quais, primeiramente Jerusalém. O relato de Nivara sobre a estranha e maravilhosa catástrofe ocorrida naquele local despertou nele um vivo interesse. Quando a nave espacial alçou o voo sobre a capital, Supramati olhou pensativo e tristonho para a cidade, inundada pela luz elétrica. Quando eu voltar para cá novamente e sobre o meu palácio brilhar a cruz fulgurante, delimitando o abrigo dos magos missionários, então começará a dura e decisiva batalha da luz contra as trevas. Quantos triunfarão e quantos sucumbirão, só Deus sabe, pensou ele, suspirando. Jerusalém mudou muito. O monte onde certa vez Davi construiu sua cidade fortificada partiu-se ao meio em consequência do terremoto, e aquela parte onde ficava o Santo Sepulcro arriou, formando uma gigantesca depressão, em cujo interior agora ficava o velho santuário. Diversos destroços do solo acumularam-se em volta da rocha, formando uma espécie de muro de proteção do profundo vale, e lá, em volta do templo, enegrecido pelo tempo, localizava-se uma cidadezinha cristã. Não era grande e constituía-se de pobres casinhas de fiéis servos de Cristo, em meio a uma densa vegetação de ciprestes e figueiras. Além dos limites do muro rochoso, a terra parecia abandonada e somente em alguns lugares ao longe se viam campos ou hortas com rala vegetação. Esses lugares causavam uma indescritível tristeza. Os satanistas evitavam-nos devido aos péssimos episódios e se, eventualmente viam-se por lá, acabavam por sentir um mal-estar prolongado. Além disso, um incompreensível medo interior afastava-os do local. As rochas que cercavam o vale estavam tão povoadas quanto a cidade. Em cada grande fenda, em cada minúscula caverna, vivia um ermitão,
passando a vida em jejum e preces. Em todos aqueles abrigos havia um crucifixo ou uma imagem do Salvador e uma lamparina acesa. Os olhares de seus habitantes denotavam aquela fé ardorosa e infinita que movia montanhas. Junto ao portão, formado naturalmente pelo desabamento de rochas que impediam qualquer outro acesso ao vale, havia um velho de guarda. Ele também servia de guia aos peregrinos estrangeiros que chegavam para rezar ou para fugir de perseguições. Supramati e Nivara declinaram agradecendo seus serviços de guia e dirigiram-se ao templo. Infelizmente, nada havia restado da antiga grandiosidade e riqueza. Sob as antigas abóbadas imperava uma escassa meia-luz e o traje dos sacerdotes era tão simples e pobre como os adornos da igreja. O ofício era realizado por um velho bispo, vestindo um traje de tecido branco. Desde há muito tempo as missas eram celebradas de maneira contínua. Dia e noite a fio os fiéis aguardavam na fila sua vez de assistirem ao Santo Ofício. A falta de lugar era um resultado da danificação de algumas partes do templo pelo desabamento da rocha, que acabou ruindo de vez, salvando-se apenas uma parte do templo onde ficava o Santo Sepulcro, que escapou ileso. No intervalo, após a celebração da missa, Supramati aproximou-se do bispo e pediu permissão para conversarem a sós. Ambos dirigiram-se à cela do padre e conversaram longamente. À tarde do mesmo dia, uma estranha multidão encheu o templo. A população da cidade dos Rochedos reuniu-se ali a pedido do bispo. Quando se abriram as portas do santuário, apareceu Supramati acompanhado do bispo. Pela primeira vez diante dos mortais, ele ostentava o traje de cavaleiro do grau e a sua cabeça estava envolta em uma ampla aura. O povo que enchia como uma massa compacta todos os cantos do templo caiu de joelhos, imaginando estar diante de um santo vindo do céu. Quando por ordem do bispo, todos se levantaram, Supramati aproximou-se dos degraus do púlpito e começou a falar. Em palavras eloquentes descreveu a situação do mundo, pintou o quadro de desgraças e a bestificação da humanidade, que, esquecendo a sua origem divina, deixou-se dominar pelo espírito do mal. E, agora irmãos, continuou, estão chegando os tempos profetizados, o fim do mundo se aproxima. Nos terríveis minutos, de acordo com a profecia, o invisível se tornará visível, um julgamento será feito e as ovelhas puras serão separadas das impuras, conforme está nas Escrituras. Aqueles que nunca declinaram da fé e honraram a Deus, os que sempre permaneceram unidos pelo luminoso e invisível Ele com seu Criador, receberão naquele minuto uma recompensa pela sua lealdade. Eles verão Jesus e os espíritos do planeta, que os iluminarão com a luz celestial, e ouvirão a rigorosa condenação das hordas diabólicas de sacrílegos e sedutores que cegaram e desencaminharam tantas almas, quebrando laços entre o Deus Pai e seus filhos. É claro que para o Eterno Todo-Poderoso seria fácil quebrar e aniquilar o espírito rebelde que se considera tão poderoso junto com suas hordas de partidários, mas o Senhor deu-lhes a liberdade de opção, pois o mal é o obstáculo que testa o bem e a tentação do mal é o teste supremo para a alma. Vocês, irmãos, são considerados fiéis ao Senhor, pois preservaram a sua fé nele e foram os incansáveis guardiões do altar e de seus divinos sacramentos. Em suas almas, vocês mantêm acesa a chama sagrada que ilumina o tortuoso caminho dos homens ao seu Criador, e entoam o sacramentado hino da ressurreição. Até o dia de hoje, vocês permaneceram firmes, suportando a pobreza e as perseguições destes tempos difíceis, quando Satanás hasteou sua bandeira sobre altares profanados e insolentemente ofendeu o Criador e suas leis. Agora, irmãos, resta-lhes cumprir o último dever nesta terra condenada à morte. Vocês devem abandonar este abrigo onde realizam as suas preces e sacramentos para novamente aparecer entre as pessoas e combater o mal. Devem pregar a palavra de Deus e conclamar as pessoas para o arrependimento e as preces, dizer-lhes da aproximação da hora,
quando não haverá mais tempo para a salvação. Devem ser corajosos e nada temer, nem a morte, pois irão lutar pela salvação das almas humanas, e cada alma salva será um tesouro de inestimável valor que vocês depositarão aos pés do Eterno. A responsabilidade que lhes cabe é sublime e difícil. O reino pecaminoso está findando. As hordas satânicas já tentaram e destruíram um número demasiado de almas. Seus templos serão arrasados e purificados com o sangue que os mártires derramarão voluntariamente. Respondam-me, meus irmãos, vocês se consideram suficientemente fortes para travar este grandioso combate, sem recuar diante de nenhum sacrifício e contribuir para a vitória da luz divina sobre a escuridão do mal? Enquanto Supramati falava, a multidão, aos poucos, ia ficando de joelhos, sem perder de vista o maravilhoso e inspirado rosto do orador, que, em seu traje alvo e com sua aura prateada sobre a cabeça, parecia-lhes um espírito das esferas. Quando ele se calou, ouviu sem resposta uma exclamação uníssona, todos estendendo as mãos em sua direção. Sim, nós queremos lutar e colocar as nossas forças e a vida para salvar nossos irmãos. Ajude-nos, Senhor, a lutar pela glória do seu nome. Ouviram-se centenas de vozes. Os rostos de todos transpiravam coragem e energia. Uma fé ardente espelhava-se nos olhares e uma inesperada beleza interior parecia transfigurar a aparência de todos. Com o encerramento da missa, todos os presentes comungaram, jurando lutar contra Satanás, sem recuar diante de qualquer perigo. Em seguida, Supramati falou novamente. Irmãos e irmãs, resta-me dizer-lhes que no momento em que no céu surgir uma cruz resplandecente, a gruta do Santo Sepulcro acender-se feito lume e os sinos começarem a tocar sozinhos, significará que chegou a hora de entrar em sagrado combate, armados de cruz e de sua inabalável fé. E até chegar este momento, rezem, preparem-se e juntem toda a força moral de que puderem dispor. Encerrando a última prece, os fiéis se dispersaram, enquanto Supramati, Nivara e os sacerdotes reuniram-se na cela do bispo para discutir a situação de Jerusalém e de outras comunidades cristãs da Palestina. Nesta reunião, Supramati soube que nas montanhas, nos arredores do Sinai, formou-se uma verdadeira cidade subterrânea. Um andarilho do deserto encontrara por acaso grandes cavernas que formavam labirintos, logo ocupados por cristãos fugidos das perseguições. Lá eles erigiram igrejas, moradias, cemitérios e abriram novas passagens, cuidadosamente encobertas e conhecidas somente pelos fiéis. Nesses inacessíveis abrigos eram guardadas as relíquias mais veneradas, ícones milagrosos e todos os santuários que conseguiram ser salvos da ira sacrílega dos satanistas. Lá vivia uma população incomum e excerta, imbuída de enérgica fé, que passava o tempo em jejum e ininterruptas preces. A região parecia dividir-se em duas camadas. Na superfície imperava o furioso satanismo, enquanto que nos subterrâneos ouviam-se cânticos sagrados, celebravam-se missas e festas religiosas. Por um estranho capricho do destino, foi exatamente nas catacumbas que cresceu e adquiriu sua inabalável força fé cristã, e agora lá novamente se preparava para ressurgir das profundezas das cavernas, tão límpido e forte como ao nascer, para receber um novo, porém último batismo, através do sangue dos mártires. Isso tudo foi contado a Supramati pelos sacerdotes, lembrando um deles que alguns anos atrás, nas cavernas formou-se uma pequena comunidade feminina, cuja prioresa era uma jovem moça, tão benevolente e devota, que foi escolhida para a função por unanimidade. Essa é uma criatura incomum, continuou o ancião. Sua inteligência e força de caráter não condizem com a sua idade. Seus pais eram crentes e pertenciam a uma antiga família cristã, mas, infelizmente sucumbiram às tentações e caíram no satanismo. No entanto, Thaisa, contando na época com apenas 10 anos,
Permaneceu firme na fé e fugiu de casa. Sua fuga foi particularmente milagrosa. Disse que um anjo havia conduzido para cá numa pequena e frágil canoa. A seu pedido, ela foi introduzida na comunidade que atualmente dirige. A sua enorme fé e a vida exemplar sempre